Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Fábio Santos e o tema desta videoaula será TF e DF. Pessoal, o que significa TF e DF? Significa frequência de termos, documentos inversos de frequência. Pessoal, TF e DF é na verdade a combinação de duas métricas, da TF e da IDF, com o intuito de se obter um peso frequentemente usado nas áreas de recuperação de informações, mineração de texto, processamento de linguagem natural, ciência de dados, sistemas de recomendação. E esse peso, ele é uma medida estatística, normalmente usada para avaliar a importância de uma palavra para um documento a partir de uma coleção de documentos. Essa coleção normalmente é chamada de corpus, que é o conjunto total de documentos. Beleza? E aí, pessoal, a importância ela aumenta proporcionalmente ao número de vezes que uma palavra aparece no documento. Certo? Então, essa importância ela deverá aumentar de acordo com o número de vezes em que uma palavra ela aparece em um determinado texto, em um determinado documento. Contudo, pessoal, essa importância ela deve ser compensada pela frequência da palavra no corpus, num conjunto total de documentos. O que isso significa? Significa dizer, que uma palavra, especialmente a importância dessa palavra, certo? Ela é proporcional ao número de vezes em que essa palavra ela aparece no conjunto total de documentos. Quanto maior for o número de vezes em que uma palavra aparece em vários documentos, menor será a importância da palavra. Certo? Ou seja, quanto menor for o número de vezes em que a palavra aparece no documento, mais rara ela será. E desta forma, o documento que contiver essa palavra, mais relevante esse documento será, por exemplo, para uma determinada consulta realizada pelo usuário, ou pelos interesses que o usuário especificou em um perfil. Por isso que o TF e IDF é frequentemente usado pelos mecanismos de busca, como o Google, como uma ferramenta central na pontuação e classificação da relevância de um documento, dada uma consulta do usuário. Deu para entender? Normalmente, o peso TF e IDF é composto por duas métricas: frequência de termo, TF, e a frequência de documentos inversos, IDF. Então, agora eu vou explicar cada uma delas. Lembrando, que o peso TF e IDF é obtido através da combinação da frequência de termo com a frequência de documentos inversos, através do produto entre TF e IDF. TF, frequência de termo. A frequência de termo, ela que mede com que frequência um termo ocorre em um documento, em um texto. Como cada documento tem um comprimento diferente, é possível que um termo apareça muito mais vezes em documentos longos do que em documentos mais curtos.
certo? Por isso, pessoal, a frequência de um termo é frequentemente dividida pelo comprimento do documento, também conhecido como número total de termos no documento. E essa divisão, ela é uma forma de normalização, que foi o assunto que nós estudamos na aula passada. Como calcular a frequência de termo? Por exemplo, suponha que um documento tenha 20 palavras e 5 delas é a palavra grande. O TF será calculado como a razão entre as 5 palavras grande pelo número total de palavras do documento, ou seja, 20. E o resultado é 0,25. Beleza? No entanto, pessoal, a frequência do termo ela tem aí uma limitação, vamos dizer assim, uma particularidade, que para ela, todas as palavras que fazem parte do documento são relevantes, certo? Então, o que isso significa? É que ela não desconsidera determinados termos, por exemplo, e, de, isso, que podem aparecer muitas vezes em um documento, mas tem pouca importância, certo? Então, quando o TF ele é calculado, esses termos de pouca importância, eles não são desconsiderados. Por isso, precisamos ponderar os termos frequentes enquanto aumentamos os raros, certo? E aí, devido a isso, o IDF é calculado como o logaritmo do número dos documentos no corpus dividido pelo número de documentos onde a palavra, onde o termo específico aparece. E como calcular o IDF? Por exemplo, assuma que temos 5 documentos no total e a palavra grande aparece em 2 deles. Desta forma, o IDF será calculado como o logaritmo de 5 por 2, ou seja, o logaritmo do valor obtido da divisão de 5 documentos no total, certo? Pelo número de vezes em que a palavra grande aparece nesses documentos. O resultado foi 0,398. Então, nós já aprendemos a calcular o TF, aprendemos a calcular o IDF. E como obter o peso TF e IDF? Através do produto entre o TF e o IDF. Ou seja, se nós multiplicarmos 0,25 por 0,398, o resultado é 0,0995. Beleza? Para reforçar, vamos observar esse exemplo. Considere um documento contendo 100 palavras, em que a palavra gato ela aparece 3 vezes. Vamos calcular primeiro a frequência de termos. Então, a frequência de termo para gato é, então, 3 dividido por 100, que é igual a 0,03. Agora, suponha que temos 10 milhões de documentos e a palavra gato aparece em 1000 desses. Como calcular o IDF? Então, a frequência de documentos inversos é calculada como o logaritmo de 10 milhões sobre 1000.
que é igual a 4. Desta forma, pessoal, o peso TF e DF é o produto desses valores que foram obtidos, né? 0,03 vezes 4, que é igual a 0,12. Então, a relevância da palavra gato, o TF e DF, é igual a 0,12. Beleza? Então, pessoal, o TF e DF ele pode ser usado especialmente para transformar strings em valores numéricos, ou transformar, por exemplo, uma frase em um vetor de TF e DF, um vetor numérico, né, um vetor que poderá ser usado para recomendação de conteúdo, por exemplo. Uma vez que a gente consegue transformar as strings de um texto, de um documento, em vetores, nós podemos aplicar técnicas de similaridade, métricas de similaridade, para calcular a similaridade entre os vetores. Deu para entender? E dessa forma implementar filtragem de conteúdo, por exemplo. Ok? E como é que nós podemos implementar em Python o TF e DF? Pessoal, para implementar o TF e DF, nós podemos fazer o uso de uma biblioteca, a scikit-learn. Para nossa sorte, ela fornece uma classe de suporte a TF e DF. Eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir o meu Colab para explicar para vocês o código desse notebook. Ok, então vamos lá. Nessa primeira célula aqui, basicamente o que eu estou fazendo é importar a classe da biblioteca scikit-learn, a classe TF e DF Vectorize. Essa classe, ela que fornece suporte a TF e DF, certo? Ela gera os vetores ou a matriz de TF e DF. Observem que ela faz parte aqui do pacote text, né, que é um subpacote do pacote Features Underline Extraction, ou seja, extração de características. O que isso significa? Significa que, dado como entrada frases ou textos, a ideia consiste em extrair características de uma frase, por exemplo. Extrair a característica de uma frase consiste em extrair as principais palavras desta frase e transformar as palavras em valor numérico. Ou, em outras palavras, obter o TF e DF, a relevância da palavra em uma determinada frase, em um determinado texto. Beleza? Essa é a ideia de extração de características a partir de um texto, usando o TF e DF. E aí, nessa segunda célula aqui, ó, eu criei algumas strings, onde cada string corresponde a um documento, simula um documento, beleza? Então, cada frase aqui corresponde a um documento que faz parte de um corpus, de um conjunto de documentos, ok? Então, eu vou dar um play aqui nessa célula, e aí na próxima célula, ó, eu vou dar um print em cima da minha coleção de documentos, e observem que os documentos eles foram impressos, né, as frases. Beleza. Essa terceira célula aqui, ela é a mais importante. Por quê? Porque, vejam só, eu estou justamente instanciando a classe TF-DF Vectorize por meio do método construtor. Né? Passando como argumento de entrada
argumento aqui, ó, stop underline olds igual a English. O que isso significa? Significa que eu quero que aquelas palavras que não são relevantes, por exemplo, end, né, são chamadas de stop words, são palavras que não agregam. Eu quero que essas palavras elas sejam eliminadas, certo? Que o TF e DF vectorais desconsidere essas palavras. Tudo bem? Palavras em inglês. Né? E aí, a classe vai ser instanciada, eu guardo aqui na variável vec a referência, o objeto correspondente, e por meio dessa variável eu vou poder invocar o método fit_transform, passando como argumento de entrada a minha coleção de documentos, o corpus, né, que foi declarado aqui em cima. O que esse método fit_transform ele vai fazer? Ele vai transformar as frases, certo? Ou ele vai, em outras palavras, transformar as palavras que estão contidas em cada uma dessas frases em TF e DF, gerando uma matriz de TF e DF. Beleza? Na sequência, eu vou printar aqui, ó, as N palavras extraídas. Ou seja, eu vou printar as palavras que foram extraídas da coleção de documentos por meio desse método aqui, ó, get underline filter underline names underline out. Então eu vou dar um play e está aqui o resultado, ó. Essas são as palavras importantes, as palavras que foram extraídas da coleção de documentos dos corpos, certo? Eu vou fazer o seguinte, uma experiência, eu vou tirar aqui esse parâmetro stop underline olds, vou tirar e vou executar novamente a célula e observe a saída. Olha aí, ó. Agora, como eu tirei, ele extraiu as palavras. Aqui, ó, is, que é uma palavra que não tem, né, não tem valor, que não agrega. Ó, is, der, né, é uma outra palavra, certo? Que não agrega, né? Então, por isso que é importante usar esse parâmetro aqui, né? Deu para entender? Vou executar novamente. E aí um detalhe, ele não considerou a palavra Thury, né? Não considerou. Estranho, né? Mas vamos dizer assim, é um defeito, vai. Deveria estar aqui, né? Na verdade, mas tudo bem. Então, essas são as palavras extraídas. E a partir delas, foi calculado o TF-DF gerando a matriz. Certo? Para imprimir a matriz, ó, eu observei aqui nessa próxima célula, na célula 4, eu printei, ó, matriz.toArray, ou seja, eu quero visualizar os vetores, os arrays, né? Deu para entender, né? Eu quero visualizar a matriz. Eu vou dar um play e está aqui o resultado da matriz espaço. Então a gente observa aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Eu tenho aqui 4 linhas, né? Cada linha corresponde a um documento. Estão entendendo? Onde foi calculado o TF-DF das palavras. Muito legal. Deu para entender, pessoal? Certo? Vou fazer o seguinte, ó, eu vou eliminar esse parâmetro novamente. Eu vou dar um play. E agora eu vou printar a matriz espaço. Observem que agora a gente tem aqui uma matriz espaço com outros TFs e DF, porque eu tirei aqui aquele parâmetro para eliminar as stop words, as palavras que não são relevantes. Então, pessoal, uma vez que essa matriz ela é gerada, uma vez que os vetores, né, de TF e DF são obtidos, nós podemos usar essa matriz para calcular similaridade, certo? Então eu posso usar
por exemplo, o cálculo do cosseno, porque nós estamos lidando com uma matriz esparsa. Estão lembrados disso? Né, da métrica do cosseno, que era indicada para lidar com dados esparsos, com um conjunto de dados esparsos. Pois é, então, uma vez que a gente tem aí uma matriz esparsa, um conjunto de dados esparsos, nós podemos usar o cálculo do cosseno para calcular a similaridade entre os documentos, entre o perfil do usuário em um documento, entenderam? E dessa forma implementar, por exemplo, a filtragem baseada em conteúdo, que eu espero mostrar para vocês numa outra aula. Beleza, pessoal? Eu vou compartilhar esse código, espero que vocês tenham gostado desta videoaula. A gente volta a se ver numa próxima. É isso, pessoal. Forte abraço.